Então, pessoal, boa noite a todos. Muito bom estarmos juntos mais uma semana para estudarmos esse livro. Vou compartilhar a tela aqui. A gente começou, na semana passada, os espíritos em uma condição média, mais ou menos ali onde a gente está. E, enfim, a gente viu a história do Joseph Corrêa. E foi muito interessante porque a gente viu, basicamente, para os amigos que não puderam estar na semana passada, a diferença entre a honestidade perante a lei humana e a honestidade perante a lei divina. Então tem uma diferença aí abrupta entre elas. Então nem sempre, a conclusão, assim, sendo bem sucinto, a conclusão que se tira dessa situação é que nem sempre ser honesto perante as leis humanas significa ser honesto perante a lei de Deus, porque existem diversos mandamentos, diversas leis divinas que não estão prescritas na lei humana, Então, só seguir a lei humana não basta para Deus. É preciso que sigamos também a lei divina. E a lei divina nós conhecemos tanto na nossa consciência, mas principalmente pelo Espiritismo que vem despertá-la em nossa consciência para que nós possamos nos atentar sobre ela. Enfim, hoje a gente vai começar mais uma comunicação. É uma comunicação curta e, enfim, é de um espírito, a gente vai ver uma certa diferença, Ela já tinha as características, alguns vícios, que são destacados, no primeiro caso que a gente viu, o Kardec não destaca vícios por parte do espírito, diz que ele era um homem, sim, muito honesto e tal, quem faz a evocação dele, inclusive, é a neta, e o Kardec destaca que ele era um homem honesto, que buscava cumprir com o seu dever. Aqui o Kardec já destaca que era uma moça que, por mais que tivesse um coração bom, fosse benevolente e caridosa, ela era uma pessoa um pouco frívola, E, enfim, ela sofreu por essa futilidade, por essa frivolidade que ela era possuidora em vida, no momento da morte. Enfim, você faz a leitura para nós, João, para a gente começar, por favor? Faço sim. Ô, Vitor, que Só capítulo deixa que tá? A gente está no capítulo 3º da segunda parte do livro. Só deixa eu encontrar aqui. Tá, achei. Posso ler? Pode sim. Jovem de 25 anos, falecida subitamente no lar, sem sofrimentos, sem causa previamente conhecida. Era rica, um tanto frívola e, em consequência da leviandade de seu caráter, ocupava-se mais com as futilidades da vida do que com as coisas sérias. Não obstante, possuía um coração bondoso e era dócil, afetuosa e caridosa. João, só Evocada uma coisa. Pode? Rapidamente, eu acho que é importante destacar a necessidade das introduções que Kardec faz, porque o caráter do indivíduo, o caráter de cada um dos espíritos, vai ficar claro o porquê das consequências que eles sofreram no desencarne deles. Então a gente pode ver lá nos espíritos felizes o caráter benevolente que eles possuíam e, consequentemente, tiveram uma morte tranquila, uma morte feliz, um período de perturbação rápido ou quase nulo. Então, assim, é importante a gente entender o motivo dessas introduções feitas por Kardec, não somente para que nós entendamos ali o contexto em que o espírito vivia, mas principalmente para ver as consequências das ações desses espíritos enquanto vivos. Porque isso é o mais importante. O que Kardec está mostrando aqui para nós, ele está exemplificando os casos, ele está exemplificando a teoria antes mostrada para nós na primeira parte do livro. Então, na primeira parte do livro, ele diz: os espíritos que vivem arraigados à matéria, apegados à matéria, e se preocupam mais com a vida material do que com a vida espiritual, esses terão uma dificuldade de desencarnar. Estarão apegados à matéria, passarão por um período de perturbação mais longo, sofrerão um pouco mais. Enquanto aqueles que se desapegaram da matéria enquanto vivos, esses terão um desencarne fácil, leve, tal como um passarinho que foge de uma gaiola com leveza. Então, é importante a gente entender isso, porque aqui a gente está vendo na prática, na consequência, o que a teoria antes nos mostrou.
Isso é muito importante dentro de uma ciência, porque é assim que se funciona, né? A gente percebe que uma teoria dentro de alguma ciência, né, que seja a física, ou o espiritismo, ou a química, ou a biologia, assim por diante, que aquela teoria ela é válida, que ela tem um embasamento patente, empírico, né, nos fatos, quando ela se mostra verdadeira através desses mesmos fatos, né? Um grande exemplo é o do átomo, né? Por exemplo, o átomo, não sei se vocês sabem, mas ele não é estudado por um olhar a olho nu, né? Então ninguém pega o átomo ali na mão e fala, ó, esse é o átomo, ali dentro do átomo tem o nêutron, tem o elétron, tem o próton. Ninguém faz isso com o átomo, ninguém pega o átomo na mão. Então, é uma teoria que foi desenvolvida, e essa teoria, ela se mostrou através dos fatos, né, através da experimentação da realidade, ela se mostrou verdadeira. Então, os cientistas disseram, ó, o átomo age dessa maneira conforme essa circunstância, o átomo faz isso, o átomo é dessa maneira. E aí eles testaram para ver se essa teoria valia na prática. Com os espíritos não é diferente. A gente não pega os espíritos na mão, a gente não coloca eles no laboratório. Então, a teoria, ela se mostra válida, a teoria da ciência espírita, ela se mostra válida exatamente na prática. Então, quando Kardec diz, na teoria, que os espíritos apegados à matéria terão dificuldade de desencarne, isso se mostra verdadeiro na prática, quando se usa o método dos médiuns, né, o controle universal do ensino dos espíritos, que é o nome que Kardec dá para o método que ele desenvolve, né, para construir a doutrina espírita, e se mostra verdadeiro na prática, através desse método que ele se utilizou. Então, primeiro ele mostrou a teoria, e essa teoria se mostra verdadeira na prática. E temos diversos outros exemplos disso. Por exemplo, quando fazemos uma oração e aquele espírito melhora, então mostra a eficácia da prece. E quando Kardec explica os tipos de mediunidade, e essas mediunidades se provam na prática. E o Kardec explica os tipos de obsessão, e essas obsessões se mostram na prática. Kardec diz sobre os tipos de espírito, e se apresentam os tipos de espíritos ditos por Kardec. Então, é uma sequência de fatos que vai ali se retroalimentando. Então, a teoria alimenta a prática e, consequentemente, a prática dá origem a novas teorias também, através dessa análise, dessa percepção e observação que Kardec tinha. Basicamente era isso que eu queria comentar sobre essa introdução, para a gente ficar de olho na importância dessas introduções que são feitas. Pode seguir, João, por favor. Não obstante, possuía um coração bondoso e era dócil, afetuosa e caridosa. Evocada 3 dias após a morte por pessoas conhecidas, exprimiu-se assim: Não sei onde estou. Que turbação me cerca? Chamaste-me e eu vim. Não compreendo por que não estou em minha casa. Lamentam a minha ausência, quando lá estou sem poder fazer-me reconhecida. Meu corpo não me pertence mais, e contudo, eu lhe sinto a algidez. Quanto mais quero deixá-lo, mais a ele me sinto presa. Sou como 2 personalidades. Oh, quando compreenderei o que se passa comigo? Preciso ir à minha casa novamente. Que poderá acontecer a meu outro eu na minha ausência? Adeus. Pode continuar? Eu queria ter uma observação aqui. Pode ler a observação de Kardec. O sentimento da dualidade que ainda não está destruído por uma completa separação é aqui evidente. Caráter volúvel, permitindo-lhe a posição e a fortuna, a satisfação de todos os caprichos, deveria igualmente favorecer suas tendências à leviandade. Não é de admirar, portanto, que o seu desprendimento tenha sido lento, a ponto de 3 dias após a morte, sentir-se ainda ligado ao envoltório corpóreo. Mas como não possuísse vícios sérios e fosse de boa índole, essa situação nada tinha de penosa, e não deveria prolongar-se por muito tempo. Evocada novamente alguns dias depois, suas ideias já estavam bastante modificadas. Eis o que disse. Obrigada por haver desorado por mim. Pode parar aí, João. Vamos comentar a primeira parte, a primeira comunicação que ela dá. O primeiro ponto que a gente pode perceber, né, que é claro, é que ela sofre, naturalmente, como a gente conversou, as consequências do caráter que ela possuía enquanto viva. Então, uma pessoa frívola, uma pessoa que, apesar de ter um bom coração, ser uma pessoa benevolente, ainda dava muito valor à vida material, então, naturalmente, ela sofre as consequências dessas ações.
que é ter uma dificuldade de desencarnar, uma dificuldade de se entender no momento ali. Então, uma perturbação que é natural, né? Mas uma perturbação que dura mais tempo do que deveria durar, né? Porque o objetivo é que tenhamos um bom caráter, né? Com que desenvolvamos o desapego. O próprio Kardec pergunta aos espíritos, né? Qual a maior característica de um espírito evoluído, né? E os espíritos dizem, olha, é exatamente o desapego que ele tem referente à matéria. Então, nosso objetivo é buscar isso, né? E, naturalmente, quando nós fazemos o contrário, que no caso é nos apegar, a gente vai sofrer consequências como essas, antes ditas também por Kardec. E ela narra ali, né, um ponto que chama atenção, bem no começo, quando ela diz, né, é que ela diz, chamaste-me e acorro. E aqui a gente vê a beleza que existe exatamente na evocação. Né? Primeiro, assim, a gente falou, né, diversas vezes quando a gente estava estudando ainda na primeira parte, quando a gente entrou no tema evocação, a gente falou sobre esse papel providencial que ela cumpre, exatamente pelo fato de que o espírito tem a oportunidade de ir até ali, naquele ambiente em que fluidos bons estão espalhados, né, e aquilo sofre uma influência, né, o espírito sofre uma influência desses bons fluidos, o que o auxilia no processo de perturbação, e além disso, né, aqui nesse caso, não houve, no primeiro momento, né, nessa primeira comunicação dela, não houve um diálogo. Então, Kardec não perguntou e ela respondeu como costuma se ver. Mas o que a gente vai ver é que Kardec orou por ela, não só Kardec, como os membros ali da reunião. Então, essa prece teve papel fundamental para que ela pudesse sair mais rapidamente do estado de perturbação que ela se encontrava. Então, olha que interessante, né? A gente costuma ouvir, e eu particularmente já ouvi diversas vezes dentro do movimento espírita, de que a gente não pode, né, evocar um espírito recém-desencarnado. E a gente sabe, claro, que o próprio Kardec deixa essa recomendação com que questionemos, antes de qualquer evocação que seja, o anjo guardião do espírito, ou o nosso anjo guardião, ou algum espírito protetor, para que possamos saber, será que a gente pode fazer essa evocação nesse momento ou não? Né? E claramente o Kardec, por mais que tenha omitido aqui nessa comunicação esse processo de perguntar ao anjo guardião, né? Muitas vezes ele perguntava ao presidente espiritual da Sociedade Espírita de Paris, que era São Luís, ele omitiu provavelmente, mas ele questionava sempre, né, para saber, olha, será que a gente pode evocar esse espírito? E como isso era comum, né, assim como ele deixa claro, né, ele sempre faz o processo de evocação, sempre o chamado, né, desejo com que fulano esteja aqui conosco. Ele sempre faz esse processo. E ele deixa claro ali nas primeiras edições da Revista Espírita de que ele omitiria no futuro essa evocação pela não necessidade dela, porque já está intrínseco ali, já está perceptível de que houve uma evocação. Não há necessidade com que se anuncie a evocação toda vez, com que toda vez exista lá. Convidamos tal espírito a estar aqui conosco. Né? Não há necessidade com que isso apareça. E ele omite isso e, naturalmente, ele faz isso com um questionamento aos espíritos superiores que os aconselhavam ali no momento. Então, a gente sabe que sempre tem que ter esse passo de questionar os espíritos superiores se é possível com que se faça a evocação. E caso seja permitido, que façamos, porque ela tem esse papel providencial de auxiliar o espírito em processo de perturbação com que ele possa se esclarecer antes e sair mais rapidamente desse processo, o que é um papel providencial, né? É muito belo que Deus permita esse auxílio que a gente pode prestar. E basicamente é o que acontece dentro de uma reunião mediúnica, né? A diferença é que na reunião mediúnica o que acontece é que o espírito surge e espontaneamente, né? Quando numa evocação o espírito é convidado a ir até ali. É o processo contrário, né? Alguém quer comentar alguma coisa sobre essa primeira parte? Acho interessante que, apesar dela não apresentar um desprendimento completo, mais para frente a gente vai ver nos espíritos sofredores alguém que foi mais materialista e teve uma índole menos, uma índole pior. A gente vai ver que o desprendimento dele chega a ser doloroso. Aqui o desprendimento ele é difícil, ele ainda apresenta confusão, mas ele já fazendo um paralelo com o que a gente vai ver lá na frente para já guardar, né, para quando chegarmos lá, é bom ver como que o desprendimento ele acontece de forma confusa, mas não de forma dolorosa, como alguns espíritos normalmente relatam. De fato, ela está em uma condição não de um espírito bom, um espírito superior, mas ela está numa condição média, então ela já está no meio do caminho. Ela tem os vícios, mas já tem as suas virtudes. O próprio Kardec deixa isso claro na introdução. E ela também sofre a consequência de ter as virtudes, né? Então ela tem um desencarne mais facilitado do que outros.
mas ainda é difícil comparado com os espíritos superiores. Poderia ser mais fácil, ainda mais com o que a gente acabou de sair, né, dos espíritos superiores, a gente viu a facilidade do desencarne deles. Então, qualquer perturbação que seja um pouquinho mais longa já nos mostra essa diferença que existe. Um outro ponto que me chamou a atenção é que ela, o próprio Kardec diz isso, né, que ela ainda sentia, né, a ligação com o corpo, e ela diz, eu sinto frio e gelado, né, ela estava sentindo o corpo ainda. Meu corpo não me pertence mais. Então, tinha essa confusão de ela ver o corpo e não se ver dentro dele. Então, ela vê essa dualidade que existia. Então, ela está se vendo ali, a sua individualidade, né, que fica perceptível por causa do seu perispírito. Então, ela se vê ali e vê um outro eu, né, que é o corpo, e gera essa confusão, exatamente por esse apego à matéria, né, de pensar que nós somos o corpo, quando, na verdade, nós só utilizamos ele de instrumento. Mais alguém quer comentar? Deve ser fácil isso não, né? Porque também já fazia só 3 dias que ela tinha falecido, mas deve ser horrível, ela nem sabia onde estava, né? Essa perturbação, essa confusão não é nada boa. Sentir frio, né? Fazer essa confusão de que ainda está naquele corpo gelado. Ai, deve ser horrível isso aí, né, gente? Não é fácil, não. Eu fiquei pensando a mesma coisa. Falei, ai, Senhor, a hora que chegar a minha vez, é uma situação difícil, né? É isso aí. Isso é muito interessante, Ana, porque eu penso, né, particularmente, que o próprio conhecimento do Espiritismo já nos dá, os próprios Espíritos dizem isso, Kardec diz isso, já nos dá uma ferramenta a mais para que nesse momento nós possamos nos libertar da perturbação mais rápido. Mas claro que isso vai depender de cada um, né? O conhecimento a gente está tendo aqui. E é claro, né, eu me lembro sempre do caso que a Denise, que participava, que a gente contou uma vez, né, que uma vez ela se viu emancipada do corpo enquanto dormia e achou que tinha desencarnado, né? Então a primeira coisa foi uma sensação de susto, ela viu a mãe na cozinha, viu o corpo deitado no sofá e falou, nossa, gente, não é possível que eu desencarnei. Então é natural com que nós espíritas que estamos um pouco mais habituados, pensemos naturalmente, olha, será que eu desencarnei, né? Porque aqui nesse caso, ela nem mesmo se questionava sobre isso. Ela estava pensando, como que existem 2 eus, né? Como assim eu estou separado do meu eu, que seria na visão dela o corpo, né? Então, acho que só de a gente ter esse conhecimento não significa também que a gente vai ter uma perturbação mais rápida, mas significa que, querendo ou não, nós espíritas que temos esse conhecimento, vamos nos questionar em algum momento. Então, acho que foi até você que me entrevistou lá na experiência de quase morte que eu tive, né? Mas sim, eu não senti nada, eu só me vi dentro do túnel. Só que eu não senti nada, eu não senti que eu estava separada do corpo, eu não vi ninguém, eu não conversei com ninguém. Então, foi uma coisa, assim, muito interessante, né? E não foi muito rápido, porque foram mais de 12 horas de coma, né? De estado inconsciente, e que eu fiquei naquele túnel, vendo uma luz passar por mim, e aquela luz no fim do túnel, mas eu estava ali parada, eu nem fui, e aí demorei um pouco para voltar, né, para o corpo. Mas eu não, assim, não senti nada, assim. Eu estava ali, para mim estava normal eu ficar ali naquele lugar. Certo? Interessante aquilo. Eu fico lembrando hoje, eu falo, nossa, que experiência mais interessante aquela. Fiquei parada lá, vendo a luz no fim do túnel. Aquela luz passava por mim com uma rapidez incrível, né? E eu ali parada, sem pensar em nada, sem conversar com ninguém. Você não sentiu medo, nada? Nada. Interessante, né? Para você estava, como diz, tudo certo. Tava normal. E a hora que você retomou, alguém, assim, falou alguma coisa? Como que foi isso, Ana? Na hora que eu retomei, eu já comecei a passar mal, né? Já comecei a pôr para fora tudo aquilo que eu
havia engolido Ah, entendi. quando eu desmaiei. Aham. E aí no outro dia que eu fui embora para casa, mas eu não tinha consciência daquilo. Aquilo ficou gravado na minha mente, mas eu não comentei com ninguém. Com ninguém, coisa mais interessante. E naquela época não se falava sobre isso. Mais tarde, né, uns quantos anos mais tarde? Isso foi acho que em 62, foi em 62. Quando foi nos anos 70, início dos anos 70, que eu vi no Fantástico uma reportagem que mostrou, para mim, pela primeira vez, né? Só que isso já era discutido, mas para mim foi a primeira vez que eu entrei em contato com essa notícia aí, no Fantástico, que eles mostraram a pessoa passando por uma experiência de quase morte, uma simulação de túnel. Eu falei, uai, mas isso aí eu já vivi. Foi isso que aconteceu comigo. Foi aí que eu lembrei, despertei, mas também não comentei com ninguém. Certo? Fiquei com aquilo guardado para mim. E agora, ultimamente, que eu vim a comentar isso aí com as outras pessoas, né? Desculpa, gente, o pigarro. É Não é gripe, interessante, não, mas é um pigarro. É interessante. é interessante porque muita gente sempre relata essa mesma experiência, essa exata mesma experiência, mesmo sem nunca ter tido contato com o espiritismo, qualquer coisa, sempre em túnel. E a maioria das pessoas relata distorção de tempo, assim. Às vezes elas vão por um pouco de tempo, tem gente que passa por isso e fica até 12, igual a Ana. Eu nunca vi chegar alguém a 12, igual a Ana tá falando. Mas tem gente que fala que passam horas ali, minutos, até. A distorção de tempo também é muito interessante. Quando eu digo 12 horas, foram 12 horas assim, inconsciente, certo? Porque eu desmaiei, era 8 da manhã, e eu só fui acordar ali pelas 8h30, 9 horas da noite. E o tempo que você passou fora, pareceu 12 horas mesmo? Ou... Então, não sei te falar, não sei te responder isso aí. Eu não tenho, assim, essa noção, não. Mas parece que foi, assim, bem rápido, bem mais rápido. Interessante. Eu costumo pensar que o estado de perturbação ele seja muito semelhante àquele despertar pós-sono da tarde, né? Acho que todo mundo já tirou aquele cochilo à tarde, você acorda meio bombeado, assim. Teve uma vez, deve fazer, assim, deve fazer uns 6, 7 anos. Eu fazia inglês às 2 horas da tarde. E daí, eu normalmente chegava da escola e almoçava e tirava um cochilo até o horário do inglês. E teve um dia, mas que eu acordei e assim, nunca aconteceu igual. Né? Não tinha nem acontecido antes, nem depois aconteceu, chegou a acontecer de novo. Mas eu acordei tão perturbado, mas assim, tão. Parecia que meu corpo estava em pé, mas meu espírito estava em outro lugar. Então, assim, eu acho que é muito semelhante. E eu fiquei bastante tempo, assim, mais de 1 hora nesse estado, assim. Fui pro inglês e tava em outro lugar, porque foi um estado de. Parece que estava acordado, mas não estava, sabe? Então acho que é muito semelhante a esse tipo de perturbação, só que mais forte, né? Porque, querendo ou não, o desencarne ali é um quebrar de laços, né? Laços fortes. Então, acho que é mais ou menos isso, né? Uma semelhança, eu acho que a gente pode fazer aí, mas só, obviamente, com um fim de analogia. A gente nem sabe se de fato pode se assemelhar a isso, né? Mas eu imagino, é uma opinião minha. Enfim, alguém quer comentar mais alguma coisa ou a gente pode prosseguir? Não, eu não sei se está dentro aí, né? Agora, na pandemia, que a gente não está indo no centro para fazer reunião, mas a gente faz algumas reuniões aqui. Mas o que já aconteceu várias vezes, às vezes eu acordo de madrugada, assim, com muita influência, eu vou relutando, eu vou orando, mas de repente eu vejo que está difícil, aí eu chamo o Tony.
Aí ele me dá um passe. E às vezes o espírito se comunica. E é sempre um espírito enfermo ou já desencarnado. Gente, mas o frio que eu sinto, acho que é igual o frio que essa moça está sentindo. E pode estar calor, já aconteceu isso sim, mais de uma vez. Mas é um frio, principalmente nos braços. Parece que eu saí de uma geladeira, sabe? Então, agora, eu sei que não é meu, né? É a sensação do espírito. Então, por isso que eu me lembrei do que esse espírito está dizendo, né? Muito interessante, Marianinha. Legal. Então, acho que a gente pode prosseguir, João. E a segunda comunicação. Eis o que disse. Obrigada por haverdes orado por mim. Reconheço a bondade de Deus, que me poupou dos sofrimentos e apreensões consequentes ao desligamento do meu espírito. Minha pobre mãe terá muita dificuldade em resignar-se, mas será confortada. E o que a seus olhos constitui terrível desgraça era indispensável a fim de que as coisas do céu se lhe tornassem no que devem ser. Tudo. Estarei ao seu lado até o fim da sua provação terrena, ajudando-a a suportá-la. Não sou infeliz, porém, muito tenho ainda a fazer para alcançar a mansão dos bem-aventurados. Pedirei a Deus que me permita voltar a esta terra a fim de reparar o tempo que aí perdi nesta última existência. Que a fé vos sustente, meus amigos. Confiai na sua eficácia, sobretudo quando partida do coração. Deus é bom. Pode parar aí. Eu fico muito feliz, assim, de ver esse tipo de comunicação, principalmente quando os espíritos ficam tão gratos pela prece, né? Porque a gente faz de pensamento e muitas vezes a gente não se importa tanto com a consequência que isso vai ter, pelo fato de que a gente não está vendo, né, isso acontecer, a gente não está vendo o espírito ficar bem perante os nossos olhos. Então isso acontece e a gente nem fica sabendo, né? A gente faz a oração, emana os bons fluidos ao espírito e segue a vida, né? Nem pensa nisso. Mas, assim, e durante toda a obra de Kardec, principalmente na revista espírita, fica muito perceptível a eficácia da prece. Ela ganha uma importância ainda maior aos nossos olhos, que a gente vê as consequências dela. Então, é muito comum que Kardec receba esses tipos de relatos. Tem muitos espíritos endurecidos, tem inclusive o caso de um assassino, né? Que tem uma extrema dificuldade na primeira comunicação que ele dá de escrever e etc. E conforme vai passando, eles evocam ele em diversas sessões, e conforme vai passando esse tempo, Kardec e os membros da sociedade vão orando por ele. E tem uma hora que ele volta e ele está tão grato pelas preces, que ele sente aqueles membros da sociedade e o próprio Kardec como irmãos mesmos, amigos, que ele pode contar, felicíssimo pelo tempo que eles desprendem ali para poder orar por ele. Então, é uma felicidade para o espírito, porque ele se sente mais aliviado, traz esclarecimento para ele, traz esperança para que ele consiga sair da situação que ele se encontra, e ele fica mais forte. E assim, é de uma beleza inexplicável. É mesmo vendo a gratidão deles que a gente percebe a eficácia da prece. Então, faz com que nós tenhamos mais confiança ainda nesse objeto que nós temos em mão, né? Eu já disse aqui algumas vezes, né, que uma coisa que eu nunca esqueço quando eu ainda fazia evangelização, né, com a tia Nara, e ela sempre dizia, né, a prece é a maior arma que nós temos. E de fato é verdade. Eu tava lá, hein? Eu lembro, a gente fez evangelização junto. A tia Nara sempre dizia isso, a prece é a maior arma que temos. E é verdade, né? Isso é a mais pura verdade. Quando a gente lê a aula de Kardec, a gente percebe a eficácia da prece, a gratidão dos espíritos que receberam as preces, esses bons eflúvios. E, assim, é maravilhoso, não tem muito o que dizer, é maravilhoso. Alguém quer comentar sobre E isso? ela era bem consciente do estado real dela, né? Que ela já queria voltar para reparar o tempo que ela perdeu. Então, ela era bem consciente de que ela havia perdido tempo, que não tinha cumprido tudo que ela teria que cumprir, né? De fato, eu acho que isso, inclusive, é característico dos espíritos em condição média, né? Até o próprio Joseph Correia, ele fala sobre isso.
ele diz que ele pensava já logo em voltar para que ele pudesse, de fato, agora cumprir o que ele não tinha cumprido, né? Faltava muito para ele diz para Neto. Eu acho que é comum, né? Eu acho que a gente vai perceber uma relutância maior nos espíritos mais inferiores, aqueles que ainda estão presos num vício e ainda não despertaram, ainda não aceitam Deus, não aceitam que eles têm que mudar a situação que se encontram. Me chama a atenção também que ela era jovem, né? Dá uma pena. Porque ela desencarnou muito jovem, gente, 25 anos. E ela ainda fala isso, né? Essa consciência que a Ana Luísa comentou aí. Porque ela era bem jovem, né? Nem teria mesmo dado muito tempo para ela, né? É verdade. Isso é muito interessante. E para ela provavelmente foi um susto, né? Assim, do nada, a gente diz que 20 a 25 é a flor da idade, né? Tá na juventude plena. Então, de fato, é uma morte que assombra, e ela própria diz, né? Então, a mãe sofreria muito pela morte dela, porque é uma morte repentina, né? Ninguém espera. A morte de um jovem costuma gerar muito sofrimento para aqueles que estão ao entorno dele, né? Aqueles que sentem a falta, porque não se espera, né? Interessante. Mais alguém quer comentar? É notório a evolução, né, dela, a como que ela reagiu à situação. Para você ver Sim, como que a percepção ela pode mudar os nossos, né, o caminho que a gente vai trilhar. A percepção é muito importante nesse processo. com certeza. Porque o próprio Kardec diz, né, em alguns poucos dias evocamos ela novamente. Então, em poucos dias, olha o efeito que a prece teve, gente. Ela saiu do estado de estar presa ao corpo, ainda sentir sensações, não se entender ainda desencarnada, para um estado de aceitação, de percepção da necessidade que ela tem de evoluir. Então, o que ela evoluiu em alguns dias foi, assim, absurdo, e graças ao efeito da prece. Talvez se ninguém tivesse evocado ela, ela permaneceria ainda nesse estado por mais um tempo. Então, olha que o quão essencial né? O quão fundamental é a prece. E é de graça. A gente pode fazer por A qualquer um. Lucélia comenta alguma coisa aí, Joana, Vitor. Eu vi aqui, deixa eu ler. Ela falou, mas o desencarne era para a mãe dela progredir, ela comenta. Tinha uma razão, com certeza, né? Não só para a mãe, mas inclusive para o próprio espírito, né? Então todos ali que estavam sofrendo com a morte tinham algo a aprender com esse desencarne, né? Isso é muito interessante. E ela própria já percebia esse papel fundamental e diz, né? Estarei perto dela até o fim de sua prova terrestre e ajudá-la-ei a suportá-la. Então, olha que beleza, né? Então, assim, é o que o João disse, né? Até, de certa maneira, assustador a evolução dela em alguns poucos dias, graças à prece. Né? Saiu desse estado de perturbação e entrou nesse estado de percepção da sua condição atual. Enfim, belíssimo. Mais alguém? Não? Então, vamos prosseguir, João. Levastes muito tempo para reconhecer-vos? Compreendi a morte no mesmo dia em que orastes por mim. Olha aí. Essa pergunta aí, a resposta, ela encerra tudo que nós dissemos anteriormente, né? Então, olha aí, gente, não tem muito o que falar, né? O exemplo está dizendo por si só. Oremos por aqueles que estão em condições ruins, necessidade, né? Tanto material como física, aqueles que passaram, aqueles que têm uma rixa com nós, por todos, né? Que oremos sem cessar, porque a oração é de graça, todos nós podemos fazê-la. E oremos também por nós, né? Enfim, olha o papel divino que ela cumpre. É encantador, assim, é encantador o que a gente tem em mãos, né? Em mãos, falando na figura de linguagem, obviamente, e gratuitamente, né? Basta que queiramos utilizar da prece. Pode continuar, João, por favor. Era doloroso o estado de perturbação? Não, eu não sofria. Acreditava sonhar e aguardava o despertar. Minha vida não foi isenta de dores, mas todo ser encarnado neste mundo deve sofrer.
Resignei-me à vontade de Deus, isso me foi levado em conta. Sou grata pelas vossas preces que me auxiliaram no reconhecimento de mim mesma. Obrigado. Voltarei sempre com prazer. Adeus. Olha isso, muito interessante, né? Então ela ainda se mostra disposta a retornar. Tamanho gratidão que ela fica para Kardec e seus amigos ali na sociedade espírita. E ela diz, isso é muito interessante, né? Ela destaca uma coisa que a gente está careca de saber, né? Que a vida não é isenta de dores e que nós estamos aqui, de fato, para sofrer, né? E sofrer no sentido que a gente vai passar por sofrimento e devemos aprender com esses sofrimentos. A vida humana, né? A vida material, ela é inerente de sofrimentos. Então a gente sofre constantemente, desde o nascimento até a morte, de diversas formas, tanto moral como fisicamente. A gente está constantemente tendo sofrimentos e o nosso objetivo é aprendermos a lidar com eles, né? O capítulo 5º do Evangelho segundo o Espiritismo resume muito bem isso, né? Chamado Bem-aventurados os aflitos. Ali resume muito bem para nós que o bem sofrer é essencial para a vida humana. E se nós não aprendermos bem sofrer, passaremos por mais dificuldades ainda. Um outro ponto que chama a atenção, que ela diz aqui, é que eu me resignei à vontade de Deus e ele o levou em conta. É isso que Deus quer de nós, né? Principalmente quando a gente desencarna e possuímos os nossos vícios, os nossos erros, que nos resignemos à vontade dele, que entendamos essa é a vontade de Deus. Porque isso vai fazer com que se fique muito mais leve. Aqueles que se revoltam contra Deus sofrem muito mais, porque em algum momento eles terão que entender. É muito comum, e a gente viu, inclusive, né, naquela do Espírito Feliz, que o rapaz que morreu na juventude, né, era um mancebo ainda. Então ele desencarnou ali com seus 18 anos, de uma doença grave, 18 ou 20, e a mãe culpou muito, né, os estudos que ele havia feito, e a mãe e o pai não aceitaram nada bem o desencarne dele. E isso fez com que ele mesmo dissesse, olha, isso só está afastando a minha mãe de mim, né, porque essa é uma prova que ela e meu pai devem sofrer. Quanto mais eles se revoltam contra Deus, contra a vontade divina, mais distante, após o desencarne dela, ela estará de mim. Né? Mal sabe ela que eu estou constantemente ao lado dela. Né? Se ela soubesse disso. Então, e não só estava ali, né, mas com mais frequência, ele próprio diz isso, com mais frequência ele poderia agora estar com eles. E ele diz, né, não, se ela continuar com essa revolta, né, com Deus, isso vai fazer com que ela não possa me ver após o desencarne e só poderá ver-me quando se resignar com a vontade divina. Então é uma provação, né? Então é preciso que em algum momento nós resignemos à vontade de Deus e entendamos essa vontade dele e assim devemos aceitar. E isso vai facilitar muitas coisas, né? E é o que ela diz. E ele o levou em conta. É claro que ele levaria, né? A lei de Deus é imutável. Se a gente agir dessa maneira, a gente vai sofrer essas consequências benéficas de poder que alivia um pouco o nosso fardo. Enfim, alguém quer comentar alguma coisa sobre a comunicação? Ela tinha bons sentimentos, né? Ela tinha sentimento de gratidão pelas preces. Então, isso aí ajuda muito, né? Eu achei ela muito lúcida, pela idade dela, né? Também achei isso, Ana. Falei, até que essa moça era boa demais, gente. Estão falando aqui que ela... Ah lá, ela ajudava as pessoas, ela era afetuosa, era caridosa. Ah, eu achei ela tudo de bom. Tem aquele exemplo, eu estava me lembrando que aparece inclusive no filme do Nosso Lar, né, da prima de um dos espíritos que não aceitava a morte que tinha tido, né? Ela estava noiva, prestes a se casar e morreu ali em tenra idade e não aceitava de maneira alguma, queria voltar para o planeta Terra após seu desencarne. Então, a gente tem aí a fim que nós possamos fazer uma analogia, uma comparação, dois tipos de reações em situações semelhantes, né? Uma morte em eternidade e dois tipos de reações distintas. Ela que em primeiro momento sofreu pelo apego que ela ainda tinha à matéria, né? Mas que logo em sequência, graças às preces e também ao próprio estado dela mental, em que ela pôde logo se resignar e perceber o estado em que se encontrava e ficar bem, né? Não ficou em sofrimento por causa do desencarne, por mais que fosse jovem.
Então, isso é interessante. Ela tinha, sim, seus méritos, né? E isso que é interessante a gente perceber, né? Esse fim de semana nós realizamos a prévia da Comenes, e a gente falou bastante sobre isso, sobre essa questão de sabermos entender que nós já temos os nossos pontos positivos e os nossos pontos negativos também, né? Então, quando a gente vê lá na escala espírita, o próprio Kardec ele diz que há uma fluidez entre os tipos, as classes da escala. Então, não necessariamente nós só temos características de espíritos de terceira ordem. Não, nós já temos as nossas virtudes pertencentes aos espíritos bons. Então, há uma fluidez entre essas classes. E é preciso com que nós percebamos isso, porque percebendo isso, nós percebemos que nós não somos de todo ruim, né? Nós temos já as nossas qualidades. E esse é um exemplo claro, né? Ela era apegada à matéria, ela vivia de algumas frivolidades, contudo, ela tinha também seus pontos bons, né? Ela era uma pessoa benevolente, era caridosa, então não era de todo ruim. E isso trouxe boas coisas para ela. Isso facilitou a vida dela, né? Poderia ser mais difícil, como também poderia ser mais fácil, mas ela conseguiu, sim, é o mérito que ela teve, né? De poder conseguir boas coisas com as virtudes que já possuía. Então é interessante que tenhamos isso em mente, né? Não somos de todo ruim, a gente tem já as nossas virtudes, apesar de ainda sermos imperfeitos, né? E podemos melhorar, é claro. Ana, você quer comentar? E ela mostra, assim, duas qualidades positivas, né? Ela foi obediente, porque não se revoltou, não se rebelou contra Deus, que, segundo o Evangelho, é o consentimento da razão, né? E ela foi resignada, que ela se resignou à vontade de Deus, que é o consentimento do coração. Então, essas duas qualidades aí são muito, assim, positivas, né? E favorecem esse estado dela aí de maior lucidez e desprendimento, né? É de fato, exatamente. A Lucélia comentou aqui no chat, ela falou, enquanto espíritos não temos idade, ou imagino que ela quer dizer, ao desencarnarmos, estamos sintonizados na idade que tínhamos na Terra. Imagino que foi uma pergunta. Digo que não, digo que não idade no sentido de vivermos várias existências somando experiências, certo? Então, Lucélia, no caso, a gente vai desencarnar naturalmente, e depende muito de cada tipo de espírito, né? O Kardec nos diz isso. É comum com que alguns espíritos queiram, por exemplo, a pessoa desencarna ali com seus 90 anos, já era um idoso, mas aí ele prefere se aparentar, né, e se reconhecer como era em sua juventude. Então ele se aparenta uma pessoa jovem, né, ali com seus 30, 40 anos. Isso depende de cada espírito, né? Alguns outros preferem o caráter, né, a aparência de um espírito mais velho, né, de uma pessoa mais idosa. Então isso depende muito, né? O conhecimento que o espírito possui, a identidade dele, isso não vai mudar, né? O que vai mudar é essa questão da aparência do perispírito, que vai de espírito para espírito, cada um se apresenta da forma que considera melhor. Vai depender bastante. E a gente também tem os casos das crianças, né? As crianças, elas estão ali condicionadas ao estado mental de uma criança. Então, naturalmente, uma criança que desencarna, ela leva um tempo a mais até que ela possa sair e voltar ao seu estado de lucidez do espírito, né? Depende também, claro, do nível do espírito que é daquela criança, né? Se é uma criança mais evoluída, ela vai rapidamente já voltar ao seu estado de lucidez normal, né? Então, como uma criança, ela sofre, claro, a influência, né, do esquecimento, enfim, está ali, ainda não desenvolveu a sua identidade na Terra, né, não se mostrou ainda está na juventude, então é natural que quando ela desencarna, ela sofre a influência disso, tal como sofre as pessoas que possuem problemas psiquiátricos e etc., que é natural. Então, sofrem essa influência da matéria. E com o tempo isso se desfaz, né? E, claro, vai depender do grau de evolução do espírito. Vai de cada um para cada um. Alguém quer comentar mais alguma coisa, pessoal? Ou a gente pode prosseguir? Não, eu achei interessante que você falou da escala, que a escala flui bastante, né? Para a gente olhar para a gente, na humanidade como um todo. Até alguns anos atrás, a gente se... Havia pena de morte, por exemplo, em muitos países. Inclusive, era muito banalizada essa questão. Hoje em dia a gente vê qualquer desigualdade que a gente presencia como sociedade e tudo mais, a gente já busca a justiça, né? Por mais que a justiça dos homens
né, eu acredito que jamais se equiparará com a justiça de Deus, a gente está tentando fazer com que se aproxime, né? Verdade. Eu imagino que um dia, né, os próprios espíritos dizem, né, quando vai falar sobre as leis humanas, que elas se equipararão, sim, porque, no sentido, na verdade, o que vai acontecer é que a lei divina vai se tornar a lei humana, né? Quando a gente tiver o conhecimento ali e isso for aceito na sociedade, né? Então, for uma verdade para todos, todos perceberem que, de fato, a lei divina existe, que nós devemos segui-la, e isso vai um tempinho ainda, né? Mas a gente já evoluiu bastante, né, em vários aspectos. E, enfim, é o tempo, né? É natural. A gente já tem, como eu disse, né, a gente já tem as nossas virtudes, já evoluímos em diversos pontos. Se a gente for fazer uma comparação com o que éramos há 100 ou 200 anos atrás, nós evoluímos muito, inclusive em aspecto material, né? Então é comum com que continuemos aí evoluindo. E moralmente também é natural com que evoluamos, né? A gente tem, por exemplo, a escravidão, né? A escravidão até ali o fim do século XIX era algo amplamente aceito, né? E, enfim, hoje em dia a gente já sabe o absurdo que é a escravidão. E assim por diante, né? Daqui a 100 anos, várias ações que nós temos hoje em dia serão absurdas para os homens do futuro, né? Para aqueles que virão depois de nós e às vezes até nós mesmos, né? Que retornaremos daqui a 100 anos ou 200 anos. Então é comum, né? A sociedade sempre vai evoluindo. Se a gente analisar várias coisas, a gente vai achar assustador, né? Por exemplo, a gente vê dentro da, dentro da filosofia é muito interessante. O desenvolvimento da ciência em várias épocas da humanidade, por exemplo. Aristóteles foi ali o pai, é considerado o pai da ciência, né? E ele desenvolve ali várias coisas. Era um homem, assim, extremamente inteligente para o seu período. Ele desenvolve, ele dá o embrião para a biologia, faz diversos progressos nesse ponto. Mas se a gente for comparar com o que a gente conhece hoje, é assim, de certa maneira, várias coisas são toscas, enquanto outras permanecem até hoje, coisas que ele disse ali há 2.600 anos atrás. Então, olha que interessante. Algumas coisas, se a gente for comparar, são absurdas, né? O jeito de fazer ciência de Aristóteles era um jeito que já mudou muito, né? Apesar de ainda ter pontos semelhantes, pontos que permaneceram. E se a gente for, por exemplo, na Idade Média, eles faziam ciência também, mas a nossa ciência, comparado com nós, era, né, absurda. A gente tem, por exemplo, a alquimia, né? Que foi ali o princípio que deu origem à química. Então, se a gente for comparar a alquimia com a química, há uma diferença abrupta, porque é natural, né? Os homens daquele tempo tinham um conhecimento diferente. E naturalmente, com um aspecto moral também, né? A gente vem percebendo que várias coisas que eram comuns, né? Por exemplo, a escravidão no período de Aristóteles, há 2.600 anos atrás, era comum, né? E eles tinham justificado por que era comum aquilo. Mas hoje em dia a gente já percebe o quão assombroso era aquilo. E é comum, né? A gente vai evoluindo assim. Inclusive tem um livro muito interessante, eu não me lembro o nome, mas o Mário sempre cita aí, que mostra que a humanidade, é um estudo, né, dos fatos, que mostra com que a humanidade está sempre evoluindo, né? E hoje nós estamos muito melhor do que já fomos, né? Apesar de ainda termos vários defeitos, né? E acontecer ainda várias coisas ruins no mundo, mostra com que nós já temos muitos pontos positivos. Não precisa ser espírito para perceber isso, nós já evoluímos muito. Enfim, falta 5 minutos, eu não sei se vale a pena nós começarmos aqui, porque a gente não vai conseguir andar nada, né? Eu prefiro com que a gente pause aqui e continuemos na semana que vem, aí a gente já começa, né? Pega do começo, não pega do meio na semana que vem. Até para ficar mais didático para nós. O que vocês acham? Também acho, concordo. Tem que ser assim, né, Vitor? 5 Verdade. minutinhos. Não dá para muita coisa, né? Vai ser a prece, quase. Verdade. Aqui, eu vou, só para aproveitar esse tempo aqui sobrando, vou pegar o trecho que eu comentei da escala espírita, Kardec diz isso. Vou mandar aqui no chat para vocês. O Kardec diz assim, referente à questão da fluidez, né, das classes. Ele diz, faremos, todavia, notar que eles não ficam, eles, no caso os espíritos, ficam pertencendo exclusivamente a tal ou tal classe, sendo sempre gradual o progresso deles, e muitas vezes mais acentuado num sentido do que em outro.
pode acontecer que reúnam em si os caracteres de várias categorias, o que seus atos e linguagem tornam possível apreciar-se. Então tá aí, Kardec dizendo para nós, olha, nós reunimos, né, nós como os espíritos encarnados reunimos caracteres de várias categorias da escala espírita, e não só de uma, né? Enfim. É isso. Tá lá na introdução da escala espírita, pra quem depois quiser ler o texto. Porque cada um de nós desenvolve, às vezes, um aspecto, né? Desenvolve o outro, fica mais preso num determinado vício. Mas a gente vai trilhando, né? Ninguém é de todo mal, assim. Pelo menos, eu sei que tem pessoas, tem espíritos que são bem mais rebeldes. Mas sempre tem algum, já está algum avanço, né? Pelo menos aqui na Terra.